o seu site está aparecendo esse problema e você não sabe como fazer para resolvê-lo, então fica comigo que eu vou te ensinar como fazê-lo. Para resolvê-lo, primeiro você vai clicar nessa setinha e vai descer só um pouquinho. E aí você vai ver quais são os problemas que tem aí no seu site. Aqui no meu site só tem um, mas se aparecer mais de um aí no seu site, espero que alguma dessas dicas consiga te ajudar. Então, para evitar essas animações que não são compostas aí no seu site, a primeira coisa que você vai fazer é vir nesse código aqui e procurar pelo nome desse código lá dentro do HTML do seu site. E para isso é fácil, basta você pegar alguma dessas expressões aqui que estão dentro dessa div e procurar lá dentro do HTML do seu site. Por exemplo, eu posso pesquisar por essa expressão aqui que tem dentro dessa div. Eu sei que essa expressão ela aparece uma única vez lá dentro do HTML do meu site. Então basta selecionar alguma dessas expressões, clica no botão Ctrl C do seu computador e volta aqui para dentro do HTML do seu site. E aqui dentro do HTML do seu site, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no botão Ctrl F do seu computador para abrir essa barrinha de pesquisa aqui, ó, Search. Então aqui dentro você vai colar o código que você acabou de copiar. Mas antes de você colocar esse código para pesquisar, você precisa apagar essa aspa dupla que aparece aqui no final e colocar uma aspa simples, dessa forma. Também você apaga essa aspa que abre aqui no início. Ela também tem que ser substituída por uma aspa simples. Por quê? Porque os códigos HTML aqui do blog só tem uma única aspa, desse jeito aqui, ó. Então, quando você coloca um código para pesquisar aqui no Search, esse código tem que ser exatamente igual ao que aparece aqui no HTML do seu site. Depois que você fez essa pequena modificação, é só clicar no botão Enter, que você vai encontrar o código que você quer. E ele aparece logo aqui. E quando você chegar aqui, você vai só descer um pouquinho até o final do código e ver se esse código é o mesmo código que tem lá no PageSpeed. E se você fizer um tour por esse código, você vai verificar logo de cara que dentro desse código, aqui no início dessa div, aqui no atributo class, você vai ver que não tem nada entre essas duas aspas aqui. E aqui em style também. E então, o que você tem que fazer? Você tem que preencher esses atributos que estão vazios. E para fazer isso é fácil. O próprio PageSpeed nos dá uma dica de como fazer para preencher esses atributos. Então vamos voltar lá para o PageSpeed, que você vai ver como é que você vai preencher o atributo style e o atributo class. E voltando aqui para dentro do PageSpeed, a primeira coisa que você observa é que esse class está preenchido e que esse style também. Então o que é que você vai fazer? Você vai copiar esses termos aqui que estão preenchidos, do jeito que está aqui. E aqui, primeiro você vai selecionar, por exemplo, a expressão Classes Cookie Show. Quando você selecionar, você clica no botão Ctrl C do seu computador e volta para cá para dentro do HTML do seu site. E aqui no lugar desse class que está vazio, você vai apagar ele e vai colocar aquele outro class que estava preenchido. E quando você fizer isso, você vai voltar novamente para o PageSpeed e vai copiar esse outro código aqui, ó, Style Display Block. Então você copia esse código, clicando no botão Ctrl C do seu computador e volta para cá para dentro do HTML do seu site. E aqui dentro do HTML do seu site, você vai selecionar o atributo Style, vai apagar ele e vai colocar no lugar dele o código que você acabou de copiar. Nesse caso é Style Display Block. Quando você fizer isso, você vai clicar no botão Salvar e você vai voltar lá no PageSpeed e colocar o seu site para ser analisado novamente e verificar se esse problema acabou. Então, voltando aqui para dentro do PageSpeed, você vai vir aqui em cima, vai colocar o seu site para ser analisado novamente e quando terminar de analisar, você vai clicar no botão Ctrl F do seu computador, que vai abrir essa barrinha de pesquisa aqui em cima e aqui dentro você vai digitar evitar animações não compostas, dessa forma. Quando você fizer isso, você vai encontrar esse termo aqui. Então, quando você digita aqui dentro evitar animações não compostas, você encontra rapidinho o termo que você quer encontrar. No meu caso, eu quero encontrar esse problema e verificar se ele realmente de fato foi resolvido. Quando você clica aqui nessa setinha, ó, não aparece mais aquele problema que a gente acabou de resolver. Aquele problema ele geralmente aparece quando existe alguma função lá dentro do seu HTML vazia. Por exemplo, quando você viu lá o atributo class e o atributo style estavam vazios. O que você tem que fazer? Você tem que preencher esses atributos, tá ok? Então, se essa dica te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários. E se você gostou dessas dicas, se inscreve aqui no canal.